Aplausos. Show, glória, glória, povo de Deus. Com as mãos lá em cima, show, glória. Você tudo pode, Jesus. Ele te fortalece, Ele nos fortalece. Sobre a sua palavra nós nos lançaremos. Aleluia. Eu não sei o que te aconteceu pra você ficar tão triste assim. Seus problemas Jesus resolveu. Sua dor então chegou ao fim. Saia dessa e venha pra Jesus, que deu sua vida por você. Em seus passos ele te conduz. Essa força você vai vencer. Sim, você tudo pode naquele que te fortalece. Ele te enche de gozo e paz, te faz um vencedor. Você tudo pode naquele que te fortalece. Ele te enche de gozo e paz, te faz um vencedor. Saia dessa e venha pra Jesus, que deu sua vida por você. Em seus passos ele te conduz. Nessa força você vai vencer. Sim, você tudo pode. Olha aqui, ó. Naquele que te fortalece. Ele te enche de gozo e paz, te faz um vencedor. Você tudo pode. Naquele que te fortalece. Ele te enche de gozo e paz, te faz um vencedor. Ora assim, ó. Sim, eu posso vencer, pois Jesus me ungiu. Suas mãos estendeu, Ele me redimiu. Seja na luz do dia e na noite sem fim, Jesus está contigo, Ele está contigo. Você tudo pode. Com palmas, fala, meu irmão. Naquele que te fortalece. Ele te enche de gozo e paz, te faz um vencedor. Você tudo pode. Naquele que te fortalece. Ele te enche de gozo e paz, te faz um vencedor. Agora com a percussão, bora, Nelson. Você tudo com as suas palmas, como é que é? Nosso Deus, Ele te faz o quê? Levante as vozes. Te faz, mais uma vez, pra ficar muito mais forte. Você tudo em quem nada. Ele nos fortalece, Ele nos enche. Ele te enche e te faz o que, meu irmão? Te faz, aleluia. Você tudo pode. Naquele que te fortalece. Ele te enche de gozo e paz, te faz um vencedor. Agora assim, ó. Você tudo pode. Naquele que te fortalece. Ele te enche de gozo e paz, nos faz um vencedor. Bom dia, irmãos, em nome de Jesus Cristo. Quarta-feira do Senhor, quarta-feira da família, onde nós aqui buscamos uma recompensa mediante a palavra de Deus, porque somente o Senhor Deus pode nos recompensar nesses momentos em que nós estamos vivendo, desde que nós estejamos apegados à palavra de Deus, porque existe um modo certo para a gente se estabelecer
E esse modo é nós estarmos na presença de Deus em todo tempo, em todo momento, para que nada venha faltar na nossa vida. Amém, meus irmãos? Eu espero que essa quarta-feira seja uma quarta-feira maravilhosa para você, sua casa, sua família. As nossas orações, elas vão direcionadas à família, a todo o país. Esse momento difícil que o mundo está passando, a nossa oração deve ser ligada nesse momento para que possamos honrar a Deus. Nós devemos orar e buscar pela vida de todos aqueles que pertencem a Deus e aqueles que estão aí perdidos no mundo. Nós temos que levar a palavra. E assim, é isso que eu estou fazendo aqui nesse momento, dando a possibilidade de você transmitir essas palavras para outras pessoas, pessoas que têm necessidades, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos à novela da vida real, em nome de Jesus. Walter tem seu primeiro contato com o Evangelho na juventude, mas não persiste na caminhada de fé. Em 83, o argentino sofre um acidente de trabalho que o deixa incapacitado. Aos 19 anos sofri um acidente e depois disso me equivoquei muito em minhas decisões. Quando prestei o serviço militar, levei um tiro aqui na boca e pegou no braço, e a partir daquele momento eu falei que eu não poderia continuar sendo a mesma pessoa, pois a qualquer momento eu poderia morrer. E então tomei uma decisão pior do que a outra que já tinha tomado. Comecei a usar drogas, abandonei a faculdade, a andar com más companhias, e o álcool, e tudo isso foi porque eu acreditava que a qualquer momento eu poderia morrer e a única coisa que queria fazer era me divertir. Em 2011, com a morte da mãe, Walter tenta suicídio. Passei por um período de depressão e tive uma recaída, que foi a mais forte. Foi quando eu consumi todo tipo de drogas, álcool, além das tentativas de suicídio, 2 tentativas de suicídio. Mas, graças a Deus, também passei por um tratamento terapêutico, mas quase me interno por causa das tentativas de suicídio. E nesse momento, quando chegou ao meu consultório, ele tinha 48 anos, quer dizer, isso faz 7 anos. Ele chegou em estado muito grave. Ele estava tomando remédios, naquela ocasião os remédios eram antidepressivos e ansiolíticos. O diagnóstico do Walter naquele momento foi uma depressão reativa. O paciente Walter sofria um estresse crônico devido a todas essas situações que ele estava enfrentando. Em 2016, Walter assiste o programa Show de la Fé e visita a Igreja da Graça em Buenos Aires, na Argentina. Eu estava buscando a Deus porque sabia que sozinho eu não conseguiria. Então eu busquei. Passei pelo deserto, como falam, né? Eu digo que é como se fosse um tsunami que a gente passa, como se fosse um furacão, e não tem como sair. Tem um turbilhão de coisas ruins, a gente quer sair e não consegue. De madrugada, escutava o missionário Soares e o pastor Anselmo. Eu escutava os dois. Então fui à Igreja Internacional da Graça e foi realmente o que mais me chamou a atenção foi o amor. E a primeira vez que fui, estava o pastor Francia. Pude conhecê-lo e ele me deu as boas-vindas, ele me acolheu e também me escutou. O Walter chegou na igreja, estava com um problema de droga, né? Era usuário, queria sair dessa vida. A gente ministrou uma palavra para ele, que é São João 8:32, que em espanhol é "Conocereis la verdade, e la verdade os hará livre", né? E aí ele tomou possessão da bendição e foi livre desse vício. A minha vida foi se ajeitando, começou a se ajeitar, primeiro interiormente e depois começou a refletir ao meu redor. Para o Walter, a fé foi determinante. Foi muito importante a fé dele, inclusive a fé dele durante o tratamento. Deu para solucionar o tema familiar, social e de trabalho. Ele está perfeitamente bem. Do 1 a 10, Walter é um 10 com certeza. Graças a Deus, ele foi livre deste vício, venceu. Não poderia, bom, eu acho que nunca teria conseguido sem ele.
Foi Ele quem me deu forças. Foi Ele que me deu a liberdade e foi Ele quem me deu a vida de novo. Hoje tenho a minha família restaurada. Desde 2018, Walter está liberto e, emocionado, ele abre o coração. Nunca me imaginei assim. E hoje dou graças a Deus por isso. Para mim, o mais importante é poder dar este testemunho e que outras pessoas possam escutar e que muitos jovens se aproximem e que encontrem a liberdade que eu encontrei no Senhor. E o reencontro com Jesus eu tive através da televisão. Por isso agradeço a todos os patrocinadores. E aos que colaboram com tudo isso, aos que fazem os programas, aos pastores, certo? A todo esse ministério. A todas as pessoas que trabalham para o Senhor. Pois bem, irmãos, em nome de Jesus, como eu acabei de falar para vocês, o modo certo para se estabelecer diante de Deus nós precisamos ter. E aqui eu já começo com Provérbios capítulo 12, versículo 3, para que você tenha certeza disso, que é a palavra de Deus que nos fala a respeito. O homem não se estabelecerá pela impiedade, mas a raiz dos justos não será removida. Verdade, irmãos. Se você é justo, como nós temos falado nesses dias, segunda, domingo, falamos a respeito desse tipo de situação, você não precisa se preocupar. A única coisa que você precisa fazer é manter-se no caminho que é Jesus Cristo. Não basta apenas ter decidido ser membro do corpo de Cristo para ser um vencedor. É preciso deixar de agir contra os princípios que o Senhor estabeleceu nas Escrituras Sagradas. Muita gente está vivendo e não tem a menor ideia de que o seu modo de vida são contrários ao que a palavra de Deus nos ordena. Então, irmãos, o ato de respeitar a palavra de Deus irá roubar-lhe a capacidade de se estabelecer no mundo espiritual com a autoridade de Cristo. Então, quando você desrespeita a palavra de Deus, você se afasta de Deus. Você não tem condição de permanecer na vida e também não pode ser guardado pelo escudo, porque o Senhor é o nosso escudo, nosso rochedo e a nossa fortaleza. As nossas ações no dia a dia contam muito. Sem dúvida, o cristão que despreza os mandamentos e vive de modo contrário ao estabelecido como padrão para os filhos de Deus, está agindo na impiedade. Então, mesmo que viva orando, jejuando e consagrando-se, ele não conseguirá estabelecer-se como herdeiro de Deus e co-herdeiro com o Senhor Jesus Cristo. Veja, eu sou aqui um ministro da palavra de Deus. Eu acredito que Deus me levantou para pregar o Evangelho e trazer a verdade para você. Agora, como é que eu posso fazer isso? Eu posso, muito bem, ser um bom ator, um hipócrita. Eu conheço bem a palavra e passo para você a palavra. Mas, fora disso, longe de mim, longe das pessoas, longe da igreja, eu ajo de forma completamente diferente. Não adianta a minha consagração, não adianta a minha oração, porque eu estarei afastado da presença de Deus. Hebreus 10, 1, ele diz, porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. Pois bem, a lei, falamos aqui do quê? A lei do Velho Testamento. Então, a lei do Velho Testamento é uma sombra do que hoje espiritual nós vivemos. Então, não tem como mais a gente viver aquelas coisas do mundo lá atrás, do Velho Testamento,
e dizermos que nós amamos a Deus e vencemos por causa do nome dele. Pois aqui se fala de bens futuros, bens estes que se concretizam com um novo concerto vindo do sacrifício do Senhor. Esse novo concerto foi o que levou Jesus Cristo à cruz do Calvário, para que ele morresse e pagasse o preço que nós devíamos, para que pudéssemos ser livres. Gálatas capítulo 3, versículos 5 e 6 diz: aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, ou faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Pois então, aquele, pois, que vos dá o Espírito, é ele quem opera as maravilhas na sua vida. E ele não faz pela lei, ele faz em relação ao novo concerto, ao sacrifício que Jesus viveu por nós. Então, após termos aceito ao Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, temos de vigiar e orar para não nos envolvermos com os pecados. O que são os pecados? Eu falei aqui na segunda-feira, falei no domingo. Pecado é você errar o alvo. Nós estamos num caminho. Aqui, diante de mim, tem um caminho entre as cadeiras que me leva até a porta da saída. Digamos que para eu chegar lá na saída, eu tenho que ir por esse caminho. Pois para eu alcançar a salvação, eu tenho que seguir o caminho. Jesus, a palavra de Deus, eu tenho que obedecer. Abraão, ele se tornou um homem poderoso em todo o tempo, porque ele creu em Deus. E ele agiu segundo o que a palavra de Deus diz. E isso lhe foi imputado como justiça. Então, o inimigo irá tentar-nos de todos os modos, sendo capaz de chorar e suplicar que acreditemos em suas mentiras, tentando provar que em nosso caso a situação é diferente. Não. Sou casado, muito bem casado, estou bem. Mas existem situações de pessoas que estão bem casadas, digamos assim, espiritualmente, porém, um dos cônjuges está numa cama, num leito, vegetando ali. E há tanta dor e há tanta tristeza por tudo isso acontecer, que o outro cônjuge, se não se apegar à palavra de Deus, vai se desviar. Vai achar que tem o direito de achar prazer fora do leito conjugal. Mas o nosso casamento, segundo a palavra de Deus, foi realizado para que nós vivêssemos na alegria, na tristeza, na doença, na saúde, na riqueza e na pobreza. Então, o que eu estou dizendo para você? Nosso casamento foi constituído diante de Deus e ele não pode ser dissolvido de forma alguma. Nós estamos diante da palavra de Deus. Nossas obras, palavras, nossos pensamentos e desejos, mesmo os mais secretos, provam se respeitamos ou não o Altíssimo. Quem tem problemas com tentação, seja ela qual for, precisa urgentemente orar e suplicar a Deus que o livre desta investida do maligno. Se isso se tornou uma paixão, corra aos pés de Cristo e suplique pela sua libertação. A palavra de Deus diz que nós temos que ser santos, está lá em 1 Pedro 1,16. Afinal, sem santidade ninguém, nem eu, nem você, poderá ver a Deus. Está lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Nossas obras têm que ser santas. Nossas palavras têm que acompanhar a santidade do Senhor. Até nossos sonhos nós temos que vigiar. A tentação vem até mesmo em forma da palavra de Deus. Em Mateus 4:1 diz a palavra de Deus ali, que então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Satanás usou a própria palavra de Deus para envolver
Jesus Cristo, para querer enganar ao Senhor Jesus Cristo. Salmo 91, você conhece o Salmo 91? Então, nós precisamos o quê? Conhecer também a palavra de Deus para não sermos engodados pelas nossas próprias concupiscências, diz o Senhor, os desejos desenfreados. As situações que nos metemos nos levam a caminhos que não são de acordo com a palavra de Deus. Uma coisa que a gente vê, uma coisa que a gente deseja, e a gente coloca aquilo na cabeça e fica imaginando e pensando e de repente, quando vê, está se envolvendo com aquela situação. Provérbios 5,15 diz: beba a água da tua cisterna e das correntes do teu poço. Não beba água estranha. Não vá para o caminho errado. O Senhor nos adverte aqui a termos amor por nossa esposa e vice-versa. Porém, é claro que também devemos observar a palavra para que não sejamos enganados. Em todo tempo, nós, como eu tenho falado nesses últimos dias, nós estamos aí matando um Golias todos os dias. Todos os dias nós estamos matando um Golias. Porque a tentação vem, os problemas acontecem, como sombra, tudo o que foi dito, moral e ético, lá no Velho Testamento, devemos acatar e usar para não sermos afligidos pelo pecado e engano. Muita coisa que está no Velho Testamento nós não vivemos mais hoje. Lá no Velho Testamento era até passível de se ter 2, 3 mulheres, 4 mulheres. Era passível, porque era um costume que o homem tinha, mas o Senhor disse: basta, chega. O Senhor se cansou do pecado do homem, dos erros do homem. Hebreus 4,12, a primeira parte diz: porque a palavra de Deus é viva. Ela é viva e eficaz, e ela está todo o tempo trabalhando no nosso caminho, se nós deixarmos que Ele nos guie e nos leve pela verdade. Devemos nos envolver com todo o conhecimento do Senhor, para que a palavra seja eficaz em nossa vida, compreendê-la e aplicando tudo quanto o Senhor preparou aí, para que nós possamos honrá-lo em todo o tempo. 2 Coríntios 3,6 diz: o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, de um Novo Testamento, não de outro Testamento. Porque tinha o Velho Testamento, onde o Senhor agiu na vida das pessoas, e tem o Novo Testamento, que foi ali assinado, carimbado com o sangue de Jesus Cristo, para que nós possamos seguir adiante. Então, meu irmão, não da letra, mas do Espírito. Não é o que está escrito, mas como o Espírito te dirige naquilo que você aprendeu, que você teve conhecimento da palavra de Deus. Mas nem todos possuem sua raiz brotando, porque não se envolvem com a palavra, não tem a semente não vai brotar. Somente os que são justos detêm esse privilégio. Os demais se enganam e irão arrepender-se no dia do juízo, porém já será tarde demais. No dia do juízo, quando nós estivermos diante do Senhor, já não tem mais como a gente dizer: eu não sabia, eu não ouvi, ninguém me contou, eu não tive oportunidade. Não haverá mais. A raiz do justo não será removida, mas o ímpio não se estabelecerá de forma alguma. O nosso estabelecer aqui não é hoje, eu não estou falando de hoje. Aqui nós estamos vivos, estabelecer, criar, produzir, progredir financeiramente, ter bens de todas as formas. Isso é maravilhoso, isso é um dom que vem de Deus. Mas nós não devemos nos apegar a essas coisas materiais, porque o nosso juízo, ele será contado ali no dia em que o Senhor nos recolher. Fechou os teus olhos, não importa rico ou pobre, poderoso ou não, ditador, seja você quem for, fechou os olhos, o teu juízo já está ali batido, o martelo já bateu em relação à sua vida, porque não tem mais como você mudar o que você foi.
Se você andou na presença de Deus, glórias a Deus. Se você não andou, se você negou, se você deu as costas à palavra de Deus, eu sinto muito. Meu amigo, já era. Então olha para Jesus Cristo. A pior coisa que pode acontecer a qualquer um dos filhos do Senhor é não dar a devida atenção à sua palavra. Quem age assim ganha o título de ímpio, que pratica a impiedade. Respeitar o que o Altíssimo decide para a nossa vida nos traz enormes benefícios. Por ser Pai, Ele vê aquilo que mais necessitamos e então envia Sua palavra para nos ajudar naquela situação. Deixa eu dar um testemunhozinho aqui para você. Talvez você pense que isso é bobagem, mas não é bobagem não. Segunda-feira, eu precisava comprar um bebedouro novo para a igreja. Liguei para a fábrica, tratei de comprar, e esperando resposta deles, mas em oração diante de Deus, como é que eu ia fazer? Porque teria que comprar no cartão de crédito. E eu não estou podendo gastar em cartão de crédito, não posso, tem coisas para fazer daqui a algum tempo e eu preciso estar livre de qualquer dívida. Quando eu vejo, aparece aqui na porta, um amigo, um irmão que era lá do Ipiranga. E ele veio aqui todo feliz, entrou. Oh, pastor, eu tenho aqui um presente para o senhor. Eu comprei, minha esposa não gostou, e eu pensei no senhor, eu trouxe aqui para o senhor um bebedouro. Falei, oh, glória a Deus. Veja como Deus é bondoso. Veja como Deus é maravilhoso. E era exatamente como eu queria. Eu não queria mais esses bebedouros e ficar no chão ali, em linha, como eles chamam. Eu queria um bebedouro pequeno, né, que fosse gelado, frio, e mudasse a temperatura. E ele trouxe novinho, exatamente o que eu esperava. Já não preciso gastar. O Senhor é justo quando você é justo. Quando você olha para os caminhos dele. Então louvado seja o nome do Senhor. Louvado. Ainda no domingo aqui, conversei com uma obreira. Ela, pastor, esse bebedouro está assim. Eu falei, mas está muito velho, tem que trocar. Não tem jeito, tem que comprar um outro e é caro. E não tem. Mas na segunda-feira eu decidi comprar. Liguei para a fábrica. E o Senhor me manda um presente de graça. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Ele para todo sempre. Esse é o Deus que nos presenteia com as mínimas coisas, quanto mais aquilo que realmente a gente necessita, a nossa vida eterna, se nós nos apegarmos a Ele, se nós nos humilharmos diante dEle, obedecer ao que Ele diz. Primeiro eles serão transformados, aqueles que estão lá no mundo, voltando ao ímpio. Eles serão transformados, seus projetos não se realizarão, seus planos serão frustrados e não haverá um deles que permaneça de pé. Pois é, aquele que dá as costas da palavra de Deus não tem os seus sonhos realizados, aquilo que necessita não se realizará na sua vida. Jó, capítulo 8, 13 a 15 diz: assim são as veredas de todos quantos se esquecem de Deus, e a esperança do hipócrita perecerá. A sua esperança fica frustrada e a sua confiança será como a teia, e passarão a teia de aranha, encostar-se-á à sua casa, e ela não será firme, em ampará-la-á, e ela não ficará em pé. Os dias passarão e eles não conseguirão o que desejam. Semearão, mas não colherão. Orarão, porém a resposta nunca chegará. Estenderão as mãos, mas não haverá socorro para eles. Definitivamente, ser ímpio é semear ventos e colher tempestade. Oséias 8:7. Mas a gente que anda na presença do Senhor,
a gente que pratica o que a palavra dele diz, a gente que tem amor pela casa do Senhor, que olha por aquilo que muita gente não dá o menor valor dentro da casa de Deus, o Senhor recompensa. O Senhor recompensa. E a recompensa, para mim, é um presente maravilhoso, mas essa recompensa vai servir para todos que entram dentro desta casa. Louvado seja o nome do Senhor. Lembra disso, meu irmão? O homem não se estabelecerá pela sua impiedade, mas a raiz dos justos não será removida. Oh, glórias a Deus! Fique com essa palavra em nome de Jesus Cristo. Pense o que você deseja para a tua casa, o que você deseja para a tua família. Daqui a pouquinho nós vamos orar. E será bênção com toda certeza se você crer. Agora eu quero falar para você, você que não trouxe o seu dízimo, o seu patrocínio aqui no domingo de Santa Ceia, foi tão bom, gente. Foi tão bom. Pena que a gente não tirou foto, a gente não pôde filmar, não teve nada para a gente mostrar aqui, colocar para vocês poderem ver, mas foi uma bênção essa Santa Ceia, porque vi o povo voltando a essa casa em nome de Jesus Cristo. Então, vamos trabalhar, Deus está nos abençoando, irmãos, em nome de Jesus Cristo. Vamos fazer a nossa igreja crescer, ser grande diante do mundo. Não precisamos de glórias para nós, mas o nome do Senhor tem que ser exaltado. E somente você andando na presença dEle é que você pode exaltar o nome do Senhor. E então Ele também te exaltará. Glórias a Deus. Nós temos lá no Bradesco para os dízimos, presta atenção para os dízimos e as ofertas, Bradesco 3378, a conta corrente 51238, dígito 9. Nós temos no Itaú, agência 0406, dígito 1, conta corrente 42717, dígito 9. Nós temos também no Santander, agência 3795, a conta corrente é 130023924. Nós temos na Caixa Econômica Federal, nas lotéricas, você deposita ali para a agência 0221 003 é a operação. A conta corrente é 772627, dígito 5, ou então simplesmente você chega, quando vai fazer o seu depósito ali, você fala que você quer fazer um depósito com o convênio 30912065, então na Caixa Econômica eles já sabem o que é isso. E para aquele que pegou o compromisso com o patrocinador, aquele que recebeu de Deus o chamado para o patrocínio, você tem também no Bradesco, agência 3378, a conta corrente é 29315, dígito 6. Tem ali no Itaú, agência 0406, dígito 1, a conta corrente é 42717, dígito 9. Essa conta vale tanto para dízimo quanto para o patrocinador, mas você tem que fazer dois depósitos distintos ali no Itaú, tá? Um para o dízimo e o outro para o patrocinador. E você tem aí também, no Banco do Brasil, a agência 04723, a conta corrente é 621200, patrocinador. E ainda no Banco Santander, agência 3795, a conta corrente é 130000215, em nome de Jesus Cristo. Não se perca nesse sentido. Cumpra com a sua parte diante de Deus e com certeza Deus se lembrará de você em nome de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. E vamos aí fazer a nossa oração nesse momento em nome de Jesus. Pai, como eu disse, a nossa oração é pela família, a nossa oração é pelo nosso país, a nossa oração é pelo mundo. O mundo é a nossa família. Nós estamos dentro deste pequeno terreno que o Senhor preparou para que nós vivêssemos aqui como irmãos, preocupados uns com os outros, orando, intercedendo e levando a bênção para todo aquele que necessita, pregando a palavra de Cristo a todo lugar, em todo canto, para a honra e glória do nosso Senhor
E então, meu Pai, olha para essas pessoas que estão presentes, olha, Senhor, para aqueles que vieram para buscar a Tua Palavra, aqueles que estão em casa assistindo agora no YouTube, e você que está vendo aí na televisão, no Facebook, eu te abençoo em nome de Jesus Cristo, e eu digo todo mal sobre esta casa, sobre esta família, sobre esses negócios, sai agora, caia por terra toda praga do inferno, todo tipo de doença que tem se levantado, em nome de Jesus Cristo. Oh Senhor, a nossa irmã Bruna, esposa do pastor William, que passou por cirurgia na segunda-feira, Senhor, dá recuperação para ela em nome de Jesus Cristo, que ela não seja cometida de nenhum mal, seja livre de todo o mal, em nome de Jesus. E eu digo, toda amarração financeira, todo mal que está atrapalhando a vida desse povo, gente como aquela mulher que apareceu aqui, reclamando, pedindo ajuda, pedindo comida, pedindo alguma coisa, porque o dinheiro dela só sairia no mês de aniversário dela e ela precisa se alimentar, mas não quer ouvir a palavra de Deus. Eu digo, Senhor, alcança essa vida, alcance, porque muita gente só lembram das igrejas na hora que precisa da comida para encher o estômago. Oh Pai, abençoe esse povo que está perdido, esse povo que está sem nenhum recurso, esse povo que está doente, que está internado por alguma razão, o problema no coração, o diabetes, Senhor, seja a situação que for, em nome de Jesus Cristo, eu amaldiçoo esse mal, eu quebro o poder de Satanás, eu digo em nome de Jesus, todo mal caia por terra, e que a bênção do Senhor alcance a tua casa, a tua família. Lembra-te que o Senhor disse que se você crer, você verá a tua casa também ser salva além de você. Crê em Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Primeiro você tem que crer, porque se você não crer, você é ímpio. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo e até sexta-feira para a honra e glória do nosso Deus, e que assim seja em nome de Jesus. Amém.